Cristais líquidos, na verdade, são estados intermediários onde a matéria pode se apresentar entre um sólido cristalino, que seria um cristal, por exemplo, como quartzo, e um líquido puramente convencional como a água. Então, ele tem o status de um estado da matéria. Chamar uma substância de cristal líquido é um abuso de linguagem semelhante ao que a gente comete quando a gente fala, por exemplo, a gente chama a água de líquido. A água não é um líquido, a água é uma substância que apresenta um estado líquido, mas ela também apresenta o estado sólido e apresenta o estado gasoso. Teria que dizer, esse material que tem esse nome, por exemplo, cianobifenil, que é um tipo de molécula como se fosse a água, né? Apresenta fases de cristal líquido. Como vocês podem ver, na temperatura ambiente, ele é um líquido branco, porque ele está no estado líquido cristalino. Se nós aquecermos esse cristal líquido, ele vira um líquido transparente. É o que nós vamos fazer aqui agora. Então eu tenho o cristal líquido e ele vai virar um líquido quando eu colocar nessa chapa aquecida. Vamos esperar um tempo. E ele está começando a ficar transparente. E aí, a alta temperatura, ele é um líquido comum. De volta para a temperatura ambiente, ele volta para o estado de cristal líquido e fica um líquido esbranquiçado. Esse é um processo reversível. O que vai ditar se uma substância apresenta uma fase líquido cristalina ou não é a geometria da molécula que constitui. Por exemplo, se pegar um cristal do tipo cúbico, um cristal de cloreto de sódio, por exemplo, todos os átomos estão organizados em um arranjo do tipo cúbico, não? E se eu sei a posição de um deles, eu posso encontrar a posição de qualquer outro por translação. Saio desse ponto, ando essa distância, acho o outro, ando essa distância, acho o outro e assim vai. Então isso aqui seria o NaCl. A água, se a gente pensar na estrutura da molécula da água, você tem um oxigênio e 2 hidrogênios, mais ou menos numa configuração triangular como essa aqui. Bom, se eu pego a água líquida, que a gente tem contato com ela diária, a posição de uma molécula em relação à outra não tem uma ordem posicional no espaço como tem um cristal. E isso faz com que esse material seja um material fluido. Quer dizer, que se eu pegar um cristal de cloreto de sódio, ele não vai escorrer quando eu colocar sobre a pia. A água não, a água se eu colocar sobre a pia ela vai escorrer. Por quê? Porque não há essa correlação posicional entre os seus elementos constituintes. O cristal líquido tem tanto propriedades do sólido cristalino, quanto propriedades do líquido como a água, né? Então, vamos pegar um exemplo disso aqui. Se eu tiver uma molécula com a geometria característica de um bastão, então essa distância aqui, que nós vamos chamar de L grandão, é muito maior do que essa distância L pequenininho que está aqui. Se eu imaginar apenas o chamado centro de massa, o que é o centro de massa de uma molécula? É onde eu posso colocar toda a massa dela e ela vai estar ainda representando características daquela molécula, né? Então, se eu imaginar os centros de massa dessas moléculas, vamos fazer um desenho aqui. Eles podem estar distribuídos como se fosse a água num líquido convencional. Agora eu vou colocar cada uma dessas moléculas naquele ponto que está lá. E vocês vão ver claramente já que tem algum tipo de ordem, né? Veja que eu estou desenhando praticamente todas elas com uma orientação desse eixo maior paralela a esta direção que está aqui. Tá bom? Então, esse é o material que está no estado cristal líquido. Então, o que ele tem de informação das duas fundamentais do lado esquerdo? Eles têm um pouco de ordem, de orientação, tá certo? Que convive com a fluidez do não posicionamento do centro de massa. Então, o cristal líquido essencialmente é isso. Se você observar essa gota no microscópio de luz polarizado, você vai ver as texturas típicas de cristais líquidos. Quando nessa mesma configuração do microscópio de luz polarizada você observa um líquido
como a água, o álcool, um líquido simples, você observa uma imagem completamente escura. Essa diferença ela ocorre porque as moléculas num cristal líquido estão organizadas e essa organização faz com que eles tenham propriedades ópticas semelhantes a de cristais sólidos. Imagine, né, que eu tenho aí uma piscina, então isso aqui é ar, isso aqui é água. Todo mundo já deve ter tido essa experiência, né, de colocar um bastão na piscina dentro da água. O que a gente vai notar é que parece que o bastão está quebrado, né? Então isso porque há uma diferença entre o índice de refração do ar e o índice de refração da água. Então o que é o índice de refração? Ele é uma relação entre a velocidade da luz em um meio e em relação a outro. Bom, um material como a água, né, que é um material tipo aí um líquido sem características de cristal líquido, se eu faço uma luz incidir sobre ele, eu vou verificar que a diferença entre a velocidade de propagação da luz no vácuo e na água independe de como eu encontro essas moléculas de água organizadas. Então eu vou ter apenas um número, que é o chamado índice de refração da água. Bom, em um cristal como esse que está aqui, que é um cristal tipo sal, né? Se a luz interagir com esse cristal segundo essa direção, segundo esta direção, ou segundo esta direção que está aqui, eu vou achar um índice de refração único. Mas se ela entrar com outra orientação, esses índices de refração mudam. No caso do cristal líquido, isso aqui fica muito evidente. Por quê? Porque se eu faço a luz interagir com esse material vindo dessa direção, ela vai encontrar um arranjo molecular que vai fornecer um índice de refração que nós vamos chamar aqui de N1, por exemplo. Por outro lado, se eu fizer com que a luz interaja segundo uma outra direção, por exemplo, olha esses bastões aqui por cima, tá certo? Então, eu vou ter um outro índice de refração, agora, N2, portanto, se a luz vier por aqui. Esses índices de refração são diferentes. O que nós chamamos de birrefringência óptica é a diferença entre esses índices de refração. E qual é a grande vantagem desse material, por exemplo, em relação aos sólidos, né? Já que alguns sólidos apresentam birrefringência? É que, por isso ser um líquido, é um cristal líquido, eu posso mudar a orientação dessas moléculas usando, por exemplo, campos elétricos fracos de baterias, como eu tenho no relógio, no celular. Então, se eu tivesse um cristal sólido, para poder fazer uma modificação nessas orientações aqui, eu teria que ter campos extremamente elevados, em princípio infactíveis. E o cristal líquido não. Com o cristal líquido, com uma bateria pequena, eu consigo modificar a orientação dessas moléculas para, por exemplo, fazer cores surjam no meu celular, mostradores, telas de TV. Então, a grande vantagem do cristal líquido é ter uma birrefringência que eu posso manipular de alguma forma.